Terras indígenas. Passado o Dia do Índio, a thread é dedicada aos nativos brasileiros. Vamos falar sobre o uso útil de terras indígenas. Segue esse fio e vamos nos aprofundar no assunto. Para isso usarei como exemplo as terras indígenas no Pará. Abaixo está o mapa com as terras indígenas do Pará, bem como suas áreas. Exploração de minérios na Amazônia. Pedidos de autorização feitos desde a década de 1960 para pesquisa e extração em terras indígenas. Atualmente há diversos pedidos de exploração e estudo de minerais dentro de terras indígenas, como vemos nessa imagem. Também podemos observar áreas ricas em manganês. Mineração em terras indígenas, riscos compensam os ganhos. 15 de agosto de 2019, portal dw.com. Abre aspas. A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral apoia a regulamentação da mineração em terras indígenas. A DW Brasil, o presidente da entidade, Luiz Maurício Azevedo, defende que os povos afetados sejam soberanos sobre a mineração em suas terras, mas que antes de decidir eles tenham em mãos estudos sobre as jazidas e propostas de exploração e divisão de ganhos. Há povos indígenas em diferentes estágios de desenvolvimento, e não se pode forçar a mineração aos que não querem, mas um projeto bem feito será uma ferramenta de inserção econômica, que pode ajudar a preservar as comunidades de forma digna, afirma. Segundo ele, a mineração poderia contribuir para que índios que hoje querem se inserir na sociedade, mas o fazem de forma precária por falta de recursos, tenham mais acesso à educação e saúde, inclusive para preservar e guardar sua cultura. Fecha aspas. Devido à atuação do judiciário e não haver legislação específica autorizando e condicionando tal exploração diária, a Agência Nacional de Minérios não concede autorização, como observamos nesta imagem de reportagem. Neste caso, os pedidos ficam em stand-by. 9 de junho de 2021. Brasilmongabai.com. Abre aspas. O indeferimento de pedidos de mineração sobrepostos a terras indígenas atende uma orientação do Ministério Público Federal. A Procuradoria tem movido ações judiciais solicitando a derrubada desses requerimentos enquanto não houver uma lei específica que regulamente a mineração em terras indígenas. Na época da Constituinte, o ministro de Minas e Energia, Aureliano Chaves, estabeleceu um procedimento anômalo para estes pedidos sobre terras indígenas que se mantém até hoje. Se eles aparecem no sistema do governo, não são rejeitados nem autorizados, ficam como a Branca de Neve esperando o beijo do príncipe para acordar. Esse beijo é a lei regulamentadora, explica Márcio Santilli, fundador do Instituto Socioambiental que participou dos debates na época da elaboração da Carta Magna Brasileira. Em fevereiro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro apresentou um projeto de lei para regulamentar a atividade. Fecha aspas. O impasse causa a ilegalidade. A mineração ocorre nos locais, sem contrapartida, sem segurança e causa prejuízos ao meio ambiente. Vemos na reportagem que o destino do minério, em sua maioria, é a China. Matéria em anexo. Extração de manganês de área indígena usa nota fria. Minério também sai ilegalmente de área de preservação. Abre aspas. Com o uso de notas fiscais frias, empresas exportam milhares de toneladas de manganês extraído ilegalmente de unidades de conservação florestal, terras indígenas e área de concessões privadas. O Pará conecta boa parte da extração ilegal. A PF já instaurou cerca de 100 inquéritos que investigam o esquema criminoso na extração do manganês. 121 mil toneladas de manganês a China comprou do Brasil somente em janeiro e fevereiro de 2022. Fecha aspas. O combate à mineração ilegal é realizado e o destino de escoamento é o Porto de Barcarena, no Pará. O quadro demonstra diversas reportagens com operações do GOV federal e local para apreensão de manganês. Abre aspas. Fiscalização apreende 60 toneladas de manganês em Marabá. A carga não possuía documentação caracterizando, desta forma, o transporte ilegal. Cefa apreende 30 toneladas de manganês e aplica multa de R$ 42 mil. Operação apreende 146 mil toneladas de manganês e destrói 3 mil pés de maconha no Pará. Brasil apreende 70 mil toneladas de manganês extraído ilegalmente. Apreensão de manganês sendo transportado ilegalmente é feito Marabá na BR-155. Quase 260 toneladas de manganês são apreendidas em Marabá. Fecha aspas. A verdade é que há interesse por parte dos indígenas em liberar a exploração de suas terras. Esta semana diversas lideranças enviaram matéria publicada para a Folha de São Paulo. Na imagem extraída da reportagem podemos observar as lideranças interessadas na medida. Opinião: vários autores. Deixem o indígena brasileiro trabalhar. Respeitem o direito de garimparmos nossas terras.
O PL 191/2020 pode resolver esse impasse dando liberdade aos indígenas escolher se desejam usar as terras indígenas para agricultura ou extração de minério e estudos. A reportagem a seguir é a que melhor explica o PL. Via @Luiz Rita. PL da mineração em terras indígenas, um projeto de segurança nacional. Agora Notícias Brasil. agoranoticiasbrasil.com.br 5 de março de 2022. Abre aspas. Ele permite a pesquisa e lavra em terras ocupadas por índios, conforme o artigo 231 da Confira, e as terras reservadas da União, que são áreas destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde possam viver e obter meios de subsistência, com direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais dos bens nela existentes, respeitadas as restrições legais, conforme artigo 26 do Estatuto do Índio, Lei 6.001/73. Link na descrição do vídeo. Fecha aspas. Desta forma, contrapartidas poderiam ser criadas para a preservação do meio ambiente. Esta semana assisti no Jornal Diário do @Quimpaim este vídeo do Aldo Rebelo com importantes informações sobre as aldeias indígenas e ideias gerais para a questão. Usaremos somente o áudio do vídeo para não ter problemas com direitos autorais. O bem das populações indígenas, ele deveria propor um programa de desenvolvimento para as populações indígenas, de geração de emprego, geração de renda, escolas, saúde, água, energia elétrica e infraestrutura que não existem nas aldeias indígenas. Certa vez, visitando uma aldeia Yanomami, em Roraima, estava acompanhado do então Coronel Vilas Boas, depois comandante do Exército, e do saudoso general Claudimar. E quando chegamos nessa aldeia indígena, havia uma moça de uma ONG que barrou, inclusive, a visita do coronel e do general. E disse que só eu poderia entrar na maloca dos índios porque era deputado. E para não criar confusão na visita, o general Claudimar e o coronel Vilas Boas não puseram em questão essa decisão de uma representante de uma ONG. E quando eu entrei na maloca, o que chocava era o estado de subnutrição dos índios, a presença da fuligem, a ausência de água encanada, de luz elétrica, a presença de doenças infecciosas. E quando perguntei à moça da ONG por que não se trazia água e luz do pelotão de fronteira, ela disse que isso atrapalhava a cultura dos índios. O que atrapalha as populações indígenas é exatamente o abandono em que elas se encontram, a ausência de infraestrutura, de água, de luz, de saúde, de educação. O que o Brasil precisa fazer é apoiar as populações indígenas com esses serviços públicos para que os índios não sejam tutelados pelos interesses internacionais, que não são os interesses nem dos índios e nem os interesses do Brasil. É de desenvolvimento que as populações indígenas precisam. Realizando as atividades legalmente, os índios ganham pois serão remunerados pela atividade, o meio ambiente ganha devido a contrapartidas pelas extração de minério, a população local ganha em infraestrutura e investimentos locais e o Brasil ganha. Salvo o melhor juízo.